Eu estou verdadeiramente feliz, porque estou adorando o nome do Senhor, louvando ao Senhor com a sua companhia. Eu tenho certeza que você está no mesmo propósito que o meu, e por isso, sem sombra de dúvida, Deus vai falar com você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu vou pedir para que projete 2 Crônicas, capítulo 33, vamos ler os versículos 9 e 10. Vamos ler? Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Esses dois versículos, eles vieram como uma resposta de Deus no momento em que eu me coloquei à disposição do Senhor e falei: Senhor, nessa noite em que eu vou ministrar a sua mensagem, eu preciso verdadeiramente ser um instrumento seu. Então eu quero que o Senhor fale ao meu coração e deixe-me inspirado à medida que o Senhor entende que convém, para trazer a palavra que vai edificar o seu povo. Se for preciso, exortar o seu povo. Eu não sei o que o Senhor tem, mas o Senhor sabe o que precisa ser dito. Então eu confio a Ti essa palavra. E nesse momento eu fui fortemente impactado pelo contexto, mas especificamente esses dois versículos, eles me trouxeram a inspiração do tema dessa mensagem: o caminho da ruína e a oportunidade do retorno. É um texto muito forte, que tem muito impacto. Eu não sei qual é a intenção do Espírito Santo, mas eu sei que ela é real, que ela existe, e acima de tudo tem um propósito para a minha e para a sua vida. Para nós chegarmos no versículo 9 e 10, com muita clareza, eu preciso voltar no capítulo 33, no versículo 1 e 12, que diz: Manassés tinha 2 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu fiz questão de voltar a esse ponto, ao versículo que inicia a história de Manassés, porque é muito enfático, como começa dizendo que o tempo que ele reinou, a idade que ele começou a reinar, mas deixa muito claro que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando eu volto mais um pouco, em 2 Crônicas 29, o versículo 1 e 2, vai falar do seu pai, e diz assim: Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade, e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu pai, fizera. Observa que sempre que a Bíblia vai começar a falar de um rei, ela, além de mencionar a idade que ele começou a reinar, além de falar quanto tempo ele reinou, ela de cara relata se ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou se ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E está bem claro que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas a gente olha para a história de seu pai, o rei Ezequias, e vê, está bem claro que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, o que agradava a Deus. Agora eu preciso voltar, ou melhor, eu preciso seguir ao ponto da história em que o rei Ezequias, quando à beira da morte, sem nenhum herdeiro, ele, depois de ter a sua morte confirmada pelo profeta Isaías, ele clama ao Senhor, ele pede que o Senhor aumente os seus anos de vida na terra.
E ele faz essa oração com muito fervor, ele faz essa oração com convicção do resultado que ele espera, e Deus o atende. Deus aumenta em 15 anos a quantidade de vida do rei Ezequias. Observa que até então ele não tinha filhos. Agora, com anos de vida a mais, o rei Ezequias tem o seu primeiro filho, o rei Manassés. Aquele que será o rei Manassés. Se o capítulo em que narra a história do rei Ezequias deixa bem claro que ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, é de se esperar que enquanto Manassés cresce, o rei Ezequias ensina ao seu filho o caminho em que deve andar. Ele mostra a ele aquilo que agrada a Deus. Enquanto Ezequias destrói os altares de Baal, ele edifica altar ao único Deus, o Deus de Israel. E ele ensina a Manassés que é assim que deve proceder. Que para governar uma nação, acima de tudo, você precisa ser fiel ao único Deus. E quando se fala de fidelidade ao único Deus, se fala, claro, de abandonar tudo aquilo que faz com que esse Deus poderoso e supremo fique triste. Então eu preciso, sem sombra de dúvidas, declinar todas as ações negativas que me afastam de Deus. Então os anos passam, e quando Manassés estava com 12 anos de idade, o rei Ezequias morre. E assume então Manassés o reinado de Judá. Preste bastante atenção, porque era de se esperar que Manassés faria o que agradaria a Deus, segundo o exemplo que o seu pai lhe deu. Por mais que ele ouviu do seu pai, por mais que ele sabe qual é o caminho a ser seguido, qual o caminho que traz êxito, ainda assim, no decorrer do seu governo, ele se perde. E nós vamos lendo e vamos entendendo que a maneira no qual ele se perdeu, ela foi trágica ao ponto que levou ele a uma grande ruína. E logo nós vamos entender o propósito desse texto. Mas enquanto isso eu preciso que você continue atento aos detalhes da narrativa, porque o Senhor, sem sombra de dúvida, tem algo para nós essa noite. Manassés, no momento em que começa a se perder, ele destrói os altares de Deus e começa a levantar altares para Baal, Baal-Salim, Aserá, e na medida em que vai governando, o que diz respeito a Deus de Israel, ele derruba. Em contrapartida, ele vai levantando altares, altares e mais altares, para deuses pagãos e altares profanos. E aí que vem o momento da grande ruína de Manassés. O que levou Manassés à ruína? Logo a primeira resposta diz: a presença de Deus se esvaiu da vida dele. Foi quando a presença de Deus se esvaiu da vida de Manassés que começou a sua ruína. E agora não é sobre Manassés, pode ser para você que está me ouvindo agora, e sem sombra de dúvida é para muita gente dos nossos dias atuais. Quando a presença de Deus se esvai da vida do homem, é aí que começa a sua ruína. Porque um homem sem a presença de Deus, ele era um ser vazio. Trata-se de um elemento distorcido e impossibilitado de alcançar resultado, principalmente no que diz respeito ao espiritual, à caminhada com Deus. Quando a presença de Deus se esvai da vida do homem, ele se torna um homem em plena mata sem bússola, ele se torna uma aeronave sem radar, se torna um homem sem direção. E por mais que este homem tenha propósito, tenha projetos, seja inteligente, ele seja um homem pé firme no chão, mas se a presença de Deus se esvair da vida deste homem,
ele começa a colocar em sacrifício muito do que ele já conquistou. E eu estou dizendo isso porque é evidente que Deus tem um grande projeto na vida de Manassés. Ele foi escolhido para reinar em Judá. E claro que ele foi capacitado para ser um bom rei. Deus tem um grande projeto na vida de Manassés, mas a partir do momento que a presença de Deus se esvai da vida de Manassés, ele perde a direção. Da mesma forma conosco, Deus tem grandes projetos para as nossas vidas. Talvez você se esqueceu do grandioso projeto que Deus tem para você. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te lembrar que trata-se de um grande projeto. Trata-se de algo grande, trata-se de algo que vai mudar não só a sua história, mas a história dos seus filhos, a história da sua casa, a história daqueles que estiverem envolvidos no teu ministério. Alamaço idei, baramai que andarama. Yamaço idei que me befai aramaha. Acontece que nos esquecemos que fomos feitos por intermédio de um propósito e um plano que Deus tem para nós. E quando eu me perco, eu esqueço do propósito e do plano que Deus tem, possivelmente ficamos na mesma situação de Manassés. A cada dia, observa, ele levanta um altar profano. E a cada altar profano que ele levanta, ele está 1 metro a mais de distância de Deus. E a cada altar profano que ele vai levantando, ele vai ficando ainda mais distante de Deus. Hoje tem pessoas levantando altares profanos e não percebe. São altares que vai fazendo com que a gente fique distante de Deus. Você de repente não levanta um altar nenhum Baal ou Aserá, Baal-Salim, deuses pagãos. Mas quando no seu coração nasce a inconstante mágoa, ou quando no seu coração nasce a capacidade de não perdoar, quando dentro do seu coração, do seu sentimento, há muito rancor, há muito ódio, e você continua vivendo com isso, trata-se de altares sendo levantados para te afastar de Deus. Só que ainda não percebeu que são coisas como essas que têm te distanciado daquele que ao tempo todo está anseiando para te entregar o que você sempre quis. E aí não fica só por esses altares, são inúmeros altares, às vezes é a nossa própria mente, às vezes o ouvido, os olhos. Às vezes construímos altares na nossa mente que impossibilita a morada do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, impossibilita que Deus fale com a gente, porque são tantos altares que, em contrapartida, o altar que deve ser restaurado, ele está sendo quebrado cada vez mais. Ele não está passando pelo renovo, ele não está sendo reestruturado. Pelo contrário, tem gente que está jogando fora e virando costa para o altar de Deus, porque tem muitos altares levantados. E é tão sério que quando se começa a levantar esses altares, olha o que acontece com Manassés. Ele sacrifica alguns de seus filhos, queimando vivo. E se ele faz isso é porque ele está inseguro. Ou ele tem medo de perder o seu reinado, ou tem medo de não prosperar. Inúmeras vezes nós sacrificamos. Você não joga o seu filho no fogo, como fez Manassés, mas sacrifica os filhos, sacrifica o casamento, o relacionamento, a família,
porque tem muitos altares desnecessários sendo levantados. E enquanto se levanta esses altares, a família é sacrificada, os filhos são sacrificados. E quando isso acontece, o homem se torna um homem sem direção. A presença de Deus se esvaiu. Quando a presença de Deus sai, começa-se a sacrificar muitas coisas sem perceber. Porque as ações não são guiadas pelo Espírito. As ações são guiadas pela própria concepção, mente, sentimento ou impulso. E agora Manassés chega a esse ponto: sacrificar os seus próprios filhos, queimá-los vivo. A gente não percebe a quantidade de coisas importantes que sacrificamos, porque deixamos a presença de Deus se esvair. A gente não percebe porque a gente não vê a olho nu uma morte física ou carnal, mas tem muita mente, tem muito coração que é prejudicado por nossas ações. Às vezes quem está do nosso lado, às vezes a esposa, o marido, os filhos, os pais, os amigos. Sacrificamos o nosso ministério porque só estamos olhando para aquilo que os meus olhos carnais conseguem ver, tendo em vista que Deus se esvaiu e eu só consigo olhar com os olhos carnais. E os meus olhos carnais só me dão direção carnal. Não tem como ter direção espiritual se o Espírito de Deus não está em mim. Mas Deus, Ele é tão magnífico que Ele vem trazendo o recado, assim como fez com Manassés. Aí nós chegamos no versículo 9 e 10, o versículo que nós lemos. Quando a Bíblia deixa claro e evidente que Manassés pecou, errou, e estava conduzindo toda Judá com ele. Mas aí o versículo 10 diz que ele foi advertido para que se arrependesse, para que mudasse a sua postura. Só que ele não quis. E aí eu vejo que hoje, com uma palavra como essa, Deus está dando a oportunidade do recomeço. Deus está dando a oportunidade para que nós possamos restaurar o altar de Deus. Altares que por vezes estiveram por tempos e tempos rompidos, quebrados, fragilizados, ou talvez nem olharam mais ou nem olhavam mais para o altar. E aí eu preciso perguntar: o que faz com que a presença de Deus se aparte da vida das pessoas? O que fez com que a presença de Deus se apartasse da vida de Manassés? A resposta é: o caminho escolhido. Atitudes. E agora eu preciso, por meio de um direcionamento do Espírito Santo de Deus, dizer: eu não tenho ideia do caminho que você tem percorrido, eu não tenho ideia do caminho que você está. Observa bem, eu não sei, você sabe, o Espírito de Deus sabe, e Ele manda eu dizer o seguinte: pare porque ainda dá tempo. Pare porque ainda dá tempo. Deus advertiu Manassés por inúmeras vezes, dava tempo. Para do jeito que está, Manassés. Não precisa queimar os filhos, não precisa sacrificar Judá. Mas não parou. Eu não sei o que alguém precisa parar, alguém que me ouve precisa parar, ou corrigir, ou mudar as atitudes ou ação. Fato é que se você não tem a presença de Deus, você não tem direção. Então este caminho é um caminho que não leva a norte, não é um caminho que leva a prosperidade do seu lar, mas sim um caminho de ruína, de fim lamentável.
E isso diz respeito ao quão eu estou me achegando e disposto a investir na minha vida com Deus. Porque por vezes nós olhamos só para o nosso material, para a nossa estrutura financeira, para o físico, e esquecemos da importância do espiritual. Quando eu coloco os meus pés no caminho que é direcionado por Deus, eu, como um marido, como um pai de família, eu consigo conduzir o meu lar de uma maneira muito melhor. Eu consigo conduzir no meu trabalho relações interpessoais muito mais produtivas. Eu consigo ter clareza na mente para gerir a minha vida financeira. Eu consigo ter um bom direcionamento das minhas ações e eu não perco tempo sendo castigado pelos próprios erros. Porque Manassés reinou por tanto tempo, e desses tantos anos, são anos fazendo aquilo que entristece os olhos de Deus. Todas as vezes que deixamos de viver segundo a vontade de Deus, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele nos avisa. O recado veio a Manassés, mas ele continuou errando, continuou da mesma forma. Aí Deus permite algumas coisas. Deus permite, então, que você passe por situações onde você não gostaria de viver ou de estar. Mas são em situações assim que às vezes vem a segunda chance. São em situações difíceis que às vezes você é capacitado para o recomeço. Manassés agora, Deus permite que ele seja capturado pelos assírios. Agora que ele é capturado pelos assírios, ele está com pés e mãos acorrentados. E ele vai viver em cativeiro na Babilônia. Humilhado, fragilizado, machucado, hostilizado, um rei envergonhado, vivendo em uma situação pior do que a de um escravo, em um cativeiro na Babilônia. Ele agora está do jeito que o inimigo gosta. A falta de direção inúmeras vezes leva o homem para uma situação de humilhado, envergonhado, quebrado, fragilizado, que é o jeito que o inimigo gosta. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele dá a oportunidade do recomeço. Ele dá a oportunidade do recomeçar, do tentar de novo. Mas que a oportunidade venha, para que ela chegue até mim, eu preciso primeiramente me prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu preciso reconhecer o quão falho e pecador eu sou. Enquanto eu choro suplicando a tua misericórdia, eu preciso alcançar a Deus com minhas lágrimas, mas eu estou disposto a trilhar um novo caminho, porque se não for para ter uma mudança definitiva, não adianta. E agora, ali prostrado, ele lembra de tudo que foi ensinado. Espera aí, eu estou aqui humilhado desse jeito. O meu pai me falou do poder de Deus, das coisas que o Deus de Israel faz. O meu pai me ensinou que Deus é magnífico e grandioso, Ele pode todas as coisas. E eu derrotado desse jeito, há esperança. Às vezes esquecemos que há esperança. E então ele clama a Deus, ele suplica a Deus, e é ali, no cativeiro, que Deus muda a história de Manassés. Deus liberta Manassés, ele volta a reinar em Judá, destrói os altares de Baal e os outros deuses, e renova o altar de Deus. Veja bem,
é chegado o momento de renovar o altar de Deus. Esta palavra veio para dizer que altares feitos para Baal, para Aserá, Baal-Sali, altares profanos, precisam ser destruídos. Tem muita coisa que fez com que a presença do Pai se afastasse, mas é o momento de destruir aquilo que fez com que a presença se afastasse. Enquanto eu coloco-me de joelho e faço um grande renovo. Eu digo com propriedade e com autoridade que Deus me deu, que essa é uma noite de renovo. Essa é uma noite para a restauração do altar. E vai ser enquanto o altar é restaurado que Deus vai mudar a história. É enquanto o altar é restaurado que Deus vai mudar casamentos, que Deus vai mudar a situação financeira, que Deus vai reavivar ministérios. Enquanto o altar está sendo restaurado, a ansiedade, a depressão, a dor, a angústia, ela vai desaparecer. Por vezes falta nos colocarmos de prontidão para a mudança e para a transformação. Mas eu entendo que essa é a oportunidade para a mudança, a transformação. Mas aí talvez você pense, poxa, eu olho para mim, para o meu interior, para a minha vida, eu vejo que eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo direito. Mas às vezes nós só fazemos tudo certo e tudo direito. Nós não vamos atrás de mergulhar ao mais profundo. Nós não vamos atrás de recuperar o primeiro amor. Nós não mergulhamos mais. Nós não queremos mais falar em línguas. Nós não queremos sentir a presença. Não queremos chorar, não queremos prostrar, porque já é o suficiente. Mas é momento de mergulhar mais profundo. Com o altar restaurado, o primeiro amor volta. E quem não chorava mais, volta a chorar. Quem não sentia mais a presença, volta a sentir a presença. E quem não via mais o impactar de Deus em pequenos ambientes, volta a ver o impactar de Deus em pequenos ambientes. Porque o avivamento, ele é individual. É de você para o outro, e assim vai indo, mas primeiro ele nasce aqui dentro de você. E essa noite, eu tenho convicção que Deus me trouxe aqui para levantar uma noite de restauração. Eu peço que você fique de pé, por gentileza. Eu peço, por favor, que a equipe de louvor venha louvar, porque enquanto eles louvarem, nós vamos orar. E essa será uma oração de definição de muitas histórias. Essa vai ser a oração que vai restaurar muito altar quebrado. Vai ser a oração do avivamento. Vai ser a oração que traz a presença novamente. Enquanto eu oro juntamente com os pastores presentes, obreiros ou intercessores, você vai entregar o seu coração ao nosso tão poderoso Deus. Você vai entregar o seu coração àquele que cura a ferida, aquele que tira a dor. Porque vai ser nesse momento que a sua mente vai ser transformada e ela encontrará a direção que há muito tempo você precisava. Você pode vir à frente? Venha à frente que eu quero orar por você. Você que quer uma nova direção de Deus, você quer restaurar o altar, você quer reencontrar o propósito, venha que eu quero orar por você.
A equipe de louvor irá ministrar, eu irei orar, outros intercessores vão me ajudar, e eu preciso que você venha para receber o que Deus tem para você. É o momento onde Deus tira a dor, onde Ele faz o reparo necessário, porque o Espírito de Deus não faz morada em templo quebrado. O Espírito de Deus, para fazer morada no templo, o templo tem que estar de pé. O templo tem que estar de pé. Deus traz o renovo. Calamaço, ribalabaxo. Deus traz a restauração. Deus edifica. Senhor, faz com que sintam novamente a presença vindoura do Espírito Santo. Deus, traga de novo as línguas estranhas. Deus, traga de novo o primeiro amor. Levanta a tua igreja, Deus. Renova. Renova, Pai. Edifica, Pai. Reestrutura, Pai. Recondiciona, o templo vai ficar pronto. O templo vai ficar de pé, porque Deus vai fazer morada. O Espírito Santo vai fazer morada. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar. Faz morada, Deus. Faz morada, Deus. Faz morada, Deus. Reaviva, recondiciona, reabilita, reestrutura, Deus. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não Eu temas intercedo por corações quebrantados, feridos e dolorosos. Eu oro por aqueles que têm chorado, que têm vivido em depressão. Eu oro por aqueles que não têm mais esperança. Eu oro por aqueles que não acreditam mais. Há o reavivar, há o renascer e o novo de Deus na terra. Que a presença de Deus se torne impactante. Impactante. Que você saia daqui sentindo o quão próximo está do poderoso e infalível Deus.